Olá, pessoal! Prof. Mari! Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre os nervos da cabeça e do pescoço. Selecionei só algumas imagens para demonstrar a localização dos principais nervos cranianos, né, que a gente consegue observar nas peças anatômicas, geralmente dos laboratórios, e que também a gente consegue, né, fazer a identificação mais facilmente. Tem outros nervos que a gente não vai abordar aqui, né, tem muitos outros nervos que a gente acaba não abordando aqui, porque a gente também não demonstra, não consegue demonstrar eles nas peças anatômicas, ok? Mas o estudo teórico é sempre importante para fazer a complementação desses conhecimentos sobre os nervos associados à minha cabeça e meu pescoço. Lembre que aqui só tem algumas imagens, né, poucas imagens selecionadas só para identificação das estruturas. Vocês devem, sempre que possível, pegar, né, os nossos atlas de referência, o Netter e o Sobota, porque eles têm muitas outras imagens com outros cortes, outras vistas, para facilitar o entendimento, ok? Então, a gente vai falar dos nossos nervos cranianos, né, passíveis de serem observados lá no laboratório. Tá? Então, o primeiro nervo craniano que a gente vai falar é o olfatório, o primeiro par de nervo craniano. O olfatório, né, quando a gente fala assim de olfato, o olfatório já lembra olfato, então é o nervo associado com o meu cheiro, com a captação dos meus cheiros. Então, onde está o nervo olfatório? Onde que eu consigo observar nas peças anatômicas, né? O nervo olfatório ele está associado aqui com a minha lâmina cribriforme, lá do meu osso etimoide, né, na fossa craniana anterior, e eu vejo o nervo olfatório e ele tem sobre aquela lâmina cribriforme um bulbo olfatório, uma dilatação. E dessa dilatação partem vários nervinhos olfatórios que eles vão tanto para a parte, né, para o terço superior do meu septo nasal, quanto para a parte, né, da minha concha nasal superior, o meu meato nasal superior e parte antero-superior da minha concha nasal média. Então, ele faz a captação, né, da sensibilidade olfatória ali da minha região do terço superior da minha cavidade nasal e do meu septo nasal. O segundo par de nervo craniano é o óptico. O nervo óptico é um nervo associado aqui ao meu globo ocular. Então, é um nervo que ele passa aqui pelo canal óptico e vai em direção à minha órbita, em direção ao meu globo ocular. Isso é bem fácil de ver nas peças anatômicas. O terceiro par de nervo craniano é o oculomotor. O oculomotor é um nervo, né, que ele vai inervar, porque um nervo inerva, muito importante essa, né, colocação, porque o nervo oculomotor ele vai inervar o músculo levantador da pálpebra superior, que é esse que está aqui, o músculo reto superior, o músculo reto inferior, o músculo oblíquo inferior e o músculo reto medial. Né? Esse é mais complicadinho de ver lá nas peças anatômicas, mas ele faz essa inervação. O que é fácil de a gente observar é o quarto par de nervo craniano, que é o troclear. Porque o troclear é um nervinho que ele vem em direção ao músculo oblíquo superior do olho. Ele só inerva o oblíquo superior do olho. Então, ele vem e faz essa inervação do músculo oblíquo superior do olho. Ok? A gente sabe que esse aqui é o músculo oblíquo superior, que a gente acha o troclear chegando nele. Embaixo do oblíquo superior eu tenho o músculo reto medial do olho. Então, o quarto par de nervo craniano é o troclear, o quinto é o trigêmeo, que a gente fala depois, e o sexto é o abducente. O abducente é um nervo que só vai inervar o reto lateral do olho. Então, lembre, dos músculos associados ao meu olho, eu tenho levantador da pálpebra superior e reto superior, reto inferior, reto lateral, reto medial, oblíquo superior e oblíquo inferior. Então, o oblíquo superior é inervado pelo troclear. O abducente, né, vai inervar o reto lateral. Todos os outros são inervados pelo nervo oculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano. O quinto par de nervo craniano é o trigêmeo. Então, o trigêmeo, né, é o pai, a mãe e os três gêmeos, né, por isso que ele é o quinto par de nervo craniano. Então, é uma informação muito fácil, né, isso vocês não vão esquecer agora. Então, o nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, ele capta sensibilidade e ele leva informação motora também. Então, lembrem que se a gente for falar
de algum nervo que ele é sensitivo, a gente teria começado a extremidade, dizendo que ele vai se juntar para ir formando cada vez outros nervos maiores até chegar lá, né, no meu sistema nervoso central. Quando a gente fala de um nervo motor, a gente diz que ele sai do sistema nervoso central, vai se dividindo até chegar num músculo, tá? Quando eu vou falar aqui do trigêmeo, eu vou falar não funcionalmente, mas de uma forma que eu vou falar de uma parte mais macroscópica até chegar numa parte microscópica. Então, eu vou fazer, né, aqui uma divisão do trigêmeo partindo do meu sistema nervoso central, quando ele se associa do meu sistema nervoso central, quando ele aqui tem um gânglio, que é a parte mais macroscópica, quando esse gânglio dividir em 3 nervos, e eu vou falar que esses nervos estão se dividindo em outro. Então, falando de uma estrutura macroscópica até uma estrutura microscópica. Então, eu não estou levando em consideração aqui a explicação da funcionalidade. Até como eu posso comentar um pouquinho sobre a função, mas eu não estou fazendo um caminho funcional. Eu estou fazendo um caminho do macroscópico para o microscópico, ok? Então, o meu nervo trigêmeo, ele tem associado com ele um gânglio trigeminal, uma dilatação, onde vai ter uma separação, né, dessas minhas fibras do nervo trigêmeo. Então, eu tenho aqui essas fibras nervosas, o nervo trigêmeo associado com o nervo neoftálmico, com o maxilar e com o mandibular, tá? Isso é numa vista. Se eu olhar aqui na minha fossa craniana, vocês vão lembrar que o nervo trigêmeo está associado com a impressão trigeminal. E essa impressão trigeminal, ela é formada por uma depressão, então, onde vai se alojar o meu gânglio trigeminal. E o meu gânglio trigeminal, ele vai se dividir em 3 partes, né? O oftálmico, o maxilar e o mandibular. O oftálmico, ele vai passar pela fissura orbital, né, superior. O maxilar pelo forame redondo e o mandibular pelo forame oval, ok? E quando a gente pensa, então, no trigêmeo, ele é um nervo, né, que ele é motor para os músculos da mastigação e ele é sensitivo para a minha face. Então, a parte mais, vamos fazer aqui, superior aqui, da região do olho para cima, pega a parte de ápice de nariz, dorso de nariz, os olhos e a fronte, é pelo nervo oftálmico. Quando a gente fala da parte inferior da asa do nariz, lábio superior, região, né, infraorbital, bochecha até o ângulo da boca e sobe em direção aqui à região zigomática, a gente está falando, né, da captação de sensibilidade pelo nervo maxilar. E quando a gente faz do ângulo, né, do ângulo da boca até a minha base da minha mandíbula e sobe em direção à região temporal, a gente está falando da captação de sensibilidade dessa região pelo nervo mandibular, ok? Então, o nervo trigêmeo, ele é sensitivo para a face, ele capta a sensibilidade da face e ele é dividido em 3 partes, oftálmico, maxilar e mandibular, ok? Então, quando a gente fala da primeira parte do nervo trigêmeo, que é o oftálmico, lembre que eu estou indo do macro para o micro, de um nervo maior até chegar num raminho menor. O nervo oftálmico, ele é só sensitivo, então ele só capta a sensibilidade. Então, ele capta a sensibilidade aqui dessa região, né, mais superior de fronte, de superior de pálpebra, né, da parte do dorso do nariz, do ápice do nariz. Então, se eu for falar da divisão, né, da parte central para a periférica, então tem o oftálmico, ele vai se dividir em um nervo lacrimal que vai em direção, né, para a parte lateral, onde estaria ali a minha glândula lacrimal. Então é fácil de ver, tá? A glândula lacrimal está para a lateral, por isso que o nervo lacrimal está para a lateral, tá? Então, o nervo oftálmico vai se dividir em lacrimal para lateral e o frontal, que é para medial. Aqui eu tenho uma vista que ela não fica muito boa para ver o que é lateral e medial, mas depois eu mostro nessa daqui. Então, lembrando, o oftálmico vai se dividir em lacrimal e frontal. E o frontal depois vai se dividir também em um nervo que vai mais para medial, que é o supratroclear, e um que vai mais para lateral, que é o supraorbital. Vamos nessa imagem aqui que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. O oftálmico vem
né? E ele vai, quando ele passa pela fissura orbital superior, eu observo ele aqui em duas divisões, o lacrimal para lateral e o frontal para anterior, né? Em direção à minha fronte. O frontal ele vai se dividir em um nervo bem fininho para medial, que vai passar aqui, ó, sobre a minha tróclea, né, associado ao meu músculo oblíquo superior. Por isso que o nome dele é nervo supratroclear. E um nervo mais para lateral, que é o nervo supraorbital, ok? Então a gente tem o nervo oftálmico, né, apresentando aqui, observando aqui duas divisões, o para lateral, o lacrimal, para medial, o frontal. E o frontal se dividindo em um para medial, que é o supratroclear, e um mais para lateral, que é o supraorbital. Então, eu vejo o supratroclear associado com a minha tróclea, o meu nervo supraorbital, que vai passar na incisura ou no forame supraorbital. Aqui, antes dessa divisão, ou quando os dois se unem, aqui vão formar o nervo frontal. E o lacrimal vai se unir aqui com o frontal e vai formar o nervo oftálmico, ok? Eles estão sempre associados, ó, acima, superficialmente, ao meu músculo levantador da pálpebra superior. A segunda parte do nervo trigêmeo é o maxilar. O maxilar aqui, ele é um nervo que vai passar pelo forame, né? Ele vai estar passando pelo forame redondo e ele está associado aqui com a minha fossa ptérigo-palatina. Nessa minha fossa ptérigo-palatina, eu consigo observar um gânglio, que é o gânglio ptérigo-palatino, ok? Aqui a gente consegue observar que o meu nervo maxilar, ele vai se continuar em direção aqui à minha fissura orbital inferior, ele vai passar num sulco, né, infraorbital, um canal infraorbital, para chegar aqui no meu forame infraorbital, onde ele vai fazer a captação de sensibilidade dessa região. Do meu, né, nervo infraorbital, ele vai estar associado aqui com os meus nervos alveolares superiores, o nervo alveolar superior anterior e o nervo alveolar superior médio. O nervo alveolar superior anterior vai captar a sensibilidade, né, de região de parte de gengiva, vestibular e dos dentes incisivos e canino, tá? O meu nervo alveolar superior médio vai captar a sensibilidade dos meus dentes pré-molares e da raiz mais vestibular do meu dente, do primeiro dente molar. Então, esse é o nervo infraorbital. Do nervo infraorbital, aqui eu vejo que, na verdade, do meu nervo maxilar, eu vejo que tem essa divisão aqui e aqui. Então, o meu nervo maxilar vem até aqui e se divide, né, em um alveolar superior posterior, que vai entrar pela parte posterior do meu nervo do meu osso maxilar, e o meu nervo infraorbital continuando pela fissura orbital inferior, canal, né, o forame infraorbital, canal infraorbital, até chegar aqui no meu forame infraorbital, ok? Esse nervo que eu consigo observar aqui é o nervo zigomático. Nas peças anatômicas é muito difícil observar ele, porque ele vai passar mais por dentro do osso e depois sair pelo forame, né? Zigomático temporal, zigomático facial e zigomático orbital, né? Por dentro da órbita para captar a sensibilidade dessa região. Nas peças anatômicas, então, fica mais complicado de ver esse nervo. E o nervo maxilar, então, aqui, ó, o nervo maxilar se dividiu, né, em um nervo zigomático, em um nervo alveolar superior e posterior e um nervo infraorbital, e ele está fazendo comunicação com um gânglio aqui da fossa ptérigo-palatina. Aqui vocês vão trocar só agora que eu observei. Na verdade, esse set é só palatino, tá? Porque o esfenopalatino são essas duas pontinhas que saem para cá, embaixo da pontinha vermelha, tá? Porque o meu gânglio ptérigo-palatino, ele vai fazer comunicação com o meu nervo esfenopalatino, que vai estar passando aqui, né, na fossa ptérigo-palatino pelo forame esfenopalatino, para correr lá depois pelo meu septo nasal, para chegar no meu forame incisivo e sair como os nervos, né, nasopalatinos, ok? Esse nervo que desce aqui na fissura ptérigo-palatina é só nervo palatino, então vocês, né, só façam essa correção que não é o esfenopalatino, é só o nervo palatino. O esfenopalatino ele passa lá
mais para medial, pelo forame esfenopalatino, para chegar no septo nasal, como nervo nasopalatino, até chegar na na fossa incisiva e sair pelos forames incisivos como nervo nasopalatino, ok? O nervo que desce aqui é só o nervo palatino, e ele vai passar depois pelo canal palatino e vai se dividir em nervo palatino maior, que vai sair pelo forame palatino maior para a região do palato duro, e nervo palatino menor, que vai passar pelo forame palatino menor em direção ao palato mole. Quando a gente observa uma face com as outras estruturas, a gente consegue observar o forame infraorbital e saindo aqui desse forame infraorbital, o nervo infraorbital. Então, a gente consegue observar lá nas peças anatômicas nessa face, nesse formato. A terceira parte do nervo trigêmeo é o maxilar, a gente falou antes, agora é mandibular. Maxilar porque vai em direção à maxila e o mandibular então porque ele está associado aqui com a minha mandíbula, ok? Quando a gente fala do nervo mandibular, tá? Ele é mais curtinho comparado com os outros, ele é bem curtinho e já começa a ter várias divisões. Então, o meu nervo mandibular, ele primeiro sempre vai dar uma ramificação, vai estar associado com uma ramificação para posterior, que é o nervo aurículo temporal. Então, para posterior, nervo aurículo temporal. Depois ele vai continuar grande, aqui ele foi cortado porque a minha mandíbula está cortada, tá? Como nervo alveolar inferior. Meu nervo alveolar inferior vai entrar pelo meu forame da mandíbula e vai correr, vai percorrer o meu canal da mandíbula até chegar no meu plano sagital mediano. Então ele vai captar a sensibilidade dos meus dentes associados à minha mandíbula. Partindo do nervo, a gente tem que cuidar só para não falar que o nervo alveolar inferior se torna nervo mentual, tá? Então, partindo do meu nervo alveolar inferior, lembrando que ele vai continuar até o plano sagital mediano, vai sair um nervinho aqui que é o nervo mentual. Nervo mentual, ele vai estar associado com o meu nervo alveolar inferior e vai estar passando pelo meu forame mentual, captando sensibilidade da região mentual, tá? Então, o nervo mentual, ele se associa ao alveolar inferior, tá? Porque o alveolar inferior não termina aqui, ele vai continuar até o plano sagital mediano. Outro nervo associado com o meu nervo alveolar inferior vai ser o meu nervo miloioide. Meu nervo miloioide, se vocês olharem lá nas mandíbulas, próximo sempre do forame mandibular, vai ter o sulco miloioide, onde vai estar percorrendo aqui, o meu nervo miloioide, ok? Então, acho lá na mandíbula, o nervo que entra no forame da mandíbula é o nervo alveolar inferior. O nervo que parte desse alveolar inferior e está associado no meu sulco miloioide é o meu nervo miloioide. E aí, a gente tem outros nervos associados aqui com o meu nervo mandibular. Meu nervo mandibular, lembre, ele vai ser sensitivo para a pele da minha face, para partes da minha boca, mas ele também é motor, tá? Então, ele é motor para os meus músculos da mastigação. Então, por isso que vocês veem alguns nervinhos aqui subindo para os músculos. Então, meu nervo mandibular vai dar para posterior ao aurículo temporal, vai dar aqui o meu nervo alveolar inferior, que vai entrar no forame da mandíbula, vai percorrer o canal da mandíbula até no meu plano sagital mediano. Associado com o alveolar inferior, eu vou ter o meu nervo mentual, associado com o meu forame mentual, e o meu nervo bem fininho miloioide, associado com o sulco miloioide. Próximo nervo que a gente tem, então, que a gente consegue observar, é esse nervo aqui, que é o lingual. O lingual, ele vai estar associado com o nervo que é do facial. Esse nervo que vem aqui, que é o 8, é o nervo corda do tímpano. Então, eu tenho o meu nervo lingual aqui, meu nervo lingual está passando aqui próximo da mandíbula, adentrando ao meu forame da mandíbula está o alveolar inferior, partindo dele bem fininho para o sulco miloioide, nervo miloioide, e passando aqui próximo eu tenho o meu nervo lingual. O nervo lingual ele vai receber um companheiro de viagem, vamos dizer assim.
né? Porque partindo do meu nervo facial, eu vou ter o meu nervo corda do tímpano. Então, nervo corda do tímpano é um ramo lá associado com o nervo facial, que é o 7º par de nervo craniano. Mas ele vai pegar uma carona junto com o nervo lingual para chegar aqui na região, né, da minha língua, região sublingual, ok? Então, associado aqui com o meu nervo lingual, correndo junto, caminhando junto, percorrendo junto o trajeto, eu tenho o nervo corda do tímpano. Para achar ele, eu tenho que, né, suspender um pouco o meu nervo alveolar inferior, ok? E aí eu vou observar que desse nervo lingual aqui, quando ele chega próximo da língua, sai, né, um ramo lá em direção à minha glândula sublingual, que é o meu nervo sublingual, ok? Outro nervo que eu vou observar depois é o meu nervo bucal, que vem em direção à minha bochecha, tá? E os nervos associados com meus músculos da mastigação. Associado com o meu músculo aqui, ó, temporal, eu vejo que esses são os nervos temporais. Eu não tenho aqui, né, elencado, até porque nas peças anatômicas lá do laboratório a gente não consegue observar, mas assim, saindo do meu nervo mandibular, eu tenho que lembrar que eu tenho um nervo temporal que vai inervar o temporal, porque ele é o músculo da mastigação, um nervo que vem para o meu músculo pterigóide lateral, porque o músculo pterigóide lateral é um músculo da mastigação. Eu tenho aqui um músculo associado aqui com o meu músculo pterigóide medial, que ele também é um músculo da mastigação. E estaria também, né, deveria ter aqui um também para o meu músculo masseter, que também é um músculo da mastigação, ok? Então, lembre, associado com o trigêmeo, com o mandibular do trigêmeo, eu tenho sempre para posterior aurículo temporal, passando, entrando no forame da mandíbula e indo, né, por dentro da mandíbula, nervo alveolar inferior, dele fininho miloioide e associado com o forame mentual, o nervo mentual. Próximo, sempre próximo do alveolar inferior, eu tenho o nervo lingual, que está recebendo, né, o corda do tímpano, então eu tenho que afastar aqui o alveolar inferior para observar o corda do tímpano. Passando lá para a região sublingual, abaixo da língua, eu consigo observar o nervo lingual e dele partindo aqui o sublingual em direção à glândula sublingual. E vindo em direção à bochecha, o meu nervo bucal. E lembrem que tem os nervinhos associados aos músculos da mastigação também. Temporal, masseter, pterigóide lateral e pterigóide medial. Próximo nervo que a gente fala, então, que a gente consegue observar os ramos lá no laboratório, é o nervo facial, que é o 7º par de nervo craniano. Facial, quando ele chega aqui, né, próximo do meu meato acústico externo, antes de adentrar na parótide e formar um plexo intraparotídeo, ele vai ter um ramo para posterior, que é o nervo auricular posterior, ok? Então, o meu nervo auricular posterior, ele vai passar posterior ao meu meato acústico, né, externo, entre o meu meato acústico externo e o meu processo mastoide. Para anterior, o meu nervo facial vai formar um plexo intraparotídeo, por dentro da parótida. E ele vai dividir em 2 troncos. Um primeiro tronco, que é o tronco, né, temporofacial, e um segundo tronco, que é um tronco cérvico-facial. O tronco temporofacial, temporo porque um dos ramos dele é temporal, e o ramo cérvico porque um dos ramos dele é um ramo cervical. Nervo facial, tronco temporofacial. Vai então se dividir em um ramo temporal em direção, pode ter um, pode ter dois, podem ter vários, tá? Aí vocês vão observando pela localização, por onde esses nervos estão transitando e chegando. Então, para a região temporal, a gente tem os ramos temporais do tronco temporofacial. Depois, em direção aqui à minha região zigomática, ao meu osso zigomático, são os ramos zigomáticos. E eu acho o meu ducto parotídeo, achei o meu ducto parotídeo, superiormente ao meu ducto parotídeo, eu vou ter o meu nervo, né, bucal superior. Então, acho o ducto parotídeo que ele vai ser um ponto de referente. Nervinho acima, bucal superior. Então, nervinho abaixo, bucal inferior. Então, do tronco agora cérvico-facial vai sair, então, esse nervo, né, que é o bucal inferior. Depois,
vai sair o marginal da mandíbula e para baixo vai sair o cervical. O cervical é bem fácil de achar, porque ele vai em direção ao meu músculo platisma. Então, o meu músculo platisma, quando vocês têm lá no laboratório o músculo platisma que vocês conseguem suspender, algumas vezes vocês conseguem observar um nervo, né, cervical, o ramo cervical do tronco cérvico-facial, do nervo facial, em direção ao músculo platisma, ok? Então, acho o nervo facial, subiu tronco temporofacial, desceu tronco cérvico-facial. Do tronco temporofacial, eu olho a região temporal, os ramos que vão para a região temporal são os ramos temporais. Os ramos que vêm em direção ao meu zigomático são ramos zigomáticos. Os nervos associados à parte superior do ducto parotídeo, ramos bucais superiores. Do tronco cérvico-facial, os ramos abaixo aqui do meu ducto parotídeo são os ramos bucais inferiores. Depois, associado à minha margem da mandíbula, ramo marginal da mandíbula, descendo em direção ao platisma, eu vou ter o meu ramo cervical. E aí, outros nervos que eu consigo observar lá nas peças anatômicas, né? Nervos associados aqui, vai ser o meu nervo glossofaríngeo, que é o 9º, e o hipoglosso, que é o 12º. Quando aqui eu observo, tenho carótida comum, uma carótida interna e uma carótida externa. Eu sempre vou observar nas peças anatômicas um nervo vindo pela parte posterior aqui da minha carótida interna e ele vai cruzar anteriormente, ó, e lateralmente anteriormente, as minhas artérias carótida interna e carótida externa e vai correr aqui, né, mais superficialmente ao meu músculo hioglosso para ir para a musculatura embaixo, né, da minha língua, para a parte inferior da língua aqui. Então, acho aqui um nervo que vai contornar a minha carótida interna e a carótida externa, indo em direção lá à parte inferior da minha boca, né, da minha língua, é o meu nervo hipoglosso. E o nervo glossofaríngeo, ele vai passar anteriormente à carótida interna e posteriormente à minha carótida externa, ok? Então, para diferenciar os dois, o hipoglosso faz um arco passando anteriormente as duas carótidas, interna e externa. E o glossofaríngeo eu consigo observar passando anteriormente a carótida interna e posteriormente a minha carótida externa. Então, vai passar pelo meio das duas, ok? Então, eu consigo observar aqui meu glossofaríngeo em direção, né, a alguns músculos associados à minha língua, como o meu músculo aqui, ó, estilo glosso, aí lá para a musculatura da faringe, e o meu nervo hipoglosso fazendo o arco anteriormente aqui à minha carótida interna e externa, passando aqui, ó, superficialmente ao meu músculo, né, hioglosso, indo profundamente aqui ao meu músculo milioide para fazer a inervação da minha língua. E aí a gente vai mais agora para nervos que eu consigo observar na região cervical. Então, na região cervical, porque a gente falou dos nervos associados à cabeça. Quando eu falo dos nervos associados ao meu pescoço, tá? Eu vou começar de superficial para profundo. Então, a gente tem aqui o meu plexo cervical. Quando eu olho aqui, localizando vocês, eu vou ter o meu músculo esternocleidomastoide, a minha veia jugular externa. Então, quando eu faço uma observação de pescoço de uma região superficial, eu vou ver os ramos do plexo cervical, sempre partindo, ó, posteriormente, eles estão associados à margem posterior do meu músculo esternocleidomastoide, ok? Então, associado à borda posterior aqui do meu músculo esternocleidomastoide, eu vou ver que sobe um nervo acompanhando essa borda posterior do meu músculo esternocleidomastoide em direção à minha região occipital, bem para posterior. Então, é o meu nervo occipital menor, tá? Recobrindo, então, saindo agora, né, desse meu plexo cervical também, mas não bem certinho dessa borda posterior aqui do meu plexo cervical, indo em direção à região posterior e mais agora medial da minha região occipital, eu vou ter o meu nervo occipital maior, tá? Esse nervo occipital maior é mais facilmente observado quando se estuda a musculatura do dorso, a região posterior de pescoço, tá?
Então, é mais observável quando se observa a região posterior do pescoço. Nessa região lateral e anterior do pescoço, do plexo cervical, eu consigo observar bem o occipital menor, subindo e correndo pela margem posterior, né? E ascendendo lá para a região occipital, nervo occipital menor. Depois eu tenho um nervo que ele vai contornar, né? Contornar de inferior para superior em direção à orelha, né? O meu músculo esternocleidomastoide, que é o meu nervo auricular magno, por isso auricular, né? Orelha, magno, porque ele é maior. Então, ele vai ascender da parte posterior do meu esternocleidomastoide em direção à minha região auricular, né? A parte auricular. Por isso que o nome dele é auricular magno. Mais para a parte central, né? Para a parte média do meu pescoço, vindo de direção posterior do meu esternocleidomastoide, cruzando mais transversalmente aqui o meu músculo esternocleidomastoide em direção à região anterior de pescoço, eu tenho o meu nervo, né, cervical transverso. Aqui não é plexo, tá, gente? É nervo cervical transverso. E vários nervos vocês vão observar descendo em região, né, da clavícula, superior à clavícula, então eles vêm da região posterior do esternocleidomastoide e vão se dividir em vários nervos supraclaviculares. Então a gente vai ter supraclavicular anterior, médio e posterior. Tá? Então, esses nervos supraclaviculares vão passar aqui da borda posterior do esternocleidomastoide e vão descer em região de pescoço até a parte superior de tórax, né, como nervos supraclaviculares. Vai ter ramos mais anteriores, mais médios e mais posteriores. Mais anteriores, mais médios e mais posteriores, ok? E aí, se a gente tira esse plexo cervical, corto aqui o meu esternocleidomastoide, eu consigo ver alguns outros nervos, tá? Acho aqui, ó, meus escalenos e eu consigo observar a minha origem do meu plexo braquial. Que a origem do meu plexo braquial ele vai estar sempre localizado entre o meu escaleno anterior e o meu escaleno posterior. Então, se eu achar o meu escaleno anterior e achar o meu escaleno posterior, sempre entre eles vai passar o plexo braquial, que são os nervos que estão, né, associados ao meu membro superior, ok? Acho que outro nervo que eu acho anteriormente aqui, ó, ao meu músculo escaleno anterior, eu vou ter, né, saindo desse meu plexo cervical, o meu nervo frênico. O meu nervo frênico, então, vai correr anteriormente aqui ao meu músculo escaleno anterior, vai adentrar, né, lá na região do tórax para ir lá para o meu músculo diafragma. Então, o frênico é um nervo que ele vem aqui do meu plexo cervical e ele vai lá em direção ao meu tórax para o músculo diafragma para inervar o meu músculo diafragma, ok? Vindo para posterior, lá, né, para a direção do meu externa, do meu trapézio, eu vou ter o meu nervo acessório, porque o meu nervo acessório eu vejo ele em direção aqui ao meu músculo trapézio. Ele também vai ir aqui em direção, tá, gente? Se vocês subirem ele, ó, ele também vai em direção ao esternocleidomastoide. Por isso que antes eu comecei com o esternocleido ali. Então, porque o meu nervo acessório, que é agora se eu falar, né, o acessório é o 11º par de nervo craniano, ele vai em direção ao esternocleidomastoide e ao músculo trapézio, que é o músculo do dorso, ok? E fácil de achar sempre, né? Lembra que eu falei fazendo o arquinho entre as carótidas, indo em direção à parte inferior da boca, da língua, meu nervo hipoglosso, e o mais fácil ainda de localizar na região do pescoço, acho a artéria carótida comum, acho veia jugular interna. Sempre o nervo que corre entre a minha carótida comum e minha veia jugular interna vai ser o meu nervo vago, tá? Então, o meu nervo vago, eu consigo observar ele, né, desde a parte mais superior na cabeça, correndo sempre. Se for na região de cabeça, né, se eu tirar essa musculatura toda, eu consigo observar ele correndo entre agora jugular interna e carótida interna. Quando chega aqui nessa, né, bifurcação da carótida comum em carótida externa e carótida interna, ele está aqui associado à minha carótida comum. Então, no pescoço ele se associa com a carótida comum e com a jugular interna, e na região de cabeça, mais profunda na cabeça, ele se associa com a carótida interna, com a artéria carótida interna e com a veia jugular
interna também. Lembra que ele corre entre as internas na cabeça, artéria carótida interna e veia jugular interna, e no pescoço ele corre entre, né, protegidinho ali entre a artéria carótida comum e a veia jugular interna. E ele também é um nervo que vai em direção lá ao meu tórax, à minha cavidade torácica. Então, quando eu olho aqui, né, falamos do nervo vago e falamos aqui do meu nervo frênico. Nervo vago entre carótida comum e jugular interna e nervo frênico sempre correndo na parte anterior do meu músculo escaleno anterior. Se vocês observarem nas peças, em algumas peças, tá, a gente consegue observar o escaleno anterior com o nervo frênico na sua parte anterior, jugular interna, carótida comum, posteriormente entre elas, né, na parte intermédia delas, a gente vai ter aqui o meu nervo vago. E do meu nervo vago, do lado, né, a gente fala do lado direito, o meu nervo vago ele vai fazer uma alça, tá? Aqui na região bem de transição de tórax para pescoço, na minha carótida comum e na minha artéria subclávia. Então, o nervo vago vai descer, vai continuar em direção ao tórax, mas dele vai sair um ramo que vai contornar aqui a minha carótida, a minha subclávia e a minha carótida interna e vai subir lateralmente aqui a minha traqueia em direção à minha laringe, que a gente chama de nervo laríngeo recorrente. Então, o nervo laríngeo recorrente é um ramo do nervo vago que ele vai fazer uma alça. Então, ele vai passar primeiro pela parte anterior, pela parte inferior da minha artéria subclávia, vai passar para a parte posterior dela, correr pela parte posterior aqui da minha carótida comum e vai correr depois com um trajeto ascendente em direção aqui lateral à minha traqueia, lá para a minha laringe, ok? Por isso que o nome dele é laríngeo recorrente. Do lado esquerdo, ele não ocorre desse jeito. Ele vai fazer uma alça no arco da artéria aorta lá dentro da região torácica, ok? Quando se fala de tórax, se fala de laríngeo recorrente esquerdo. E para terminar, os nervos, que são que a gente consegue observar lá no laboratório de anatomia. Lembrem que aqui são alguns nervos que a gente consegue observar lá no laboratório de anatomia. Né? Tem muitos outros nervos, muitas outras ramificações, na verdade, desses nervos que a gente acabou falando, ok? Então, mas aqui são só alguns que a gente consegue observar nas peças anatômicas do nosso laboratório. Então, a gente tem também o tronco simpático, associado agora à minha parte posterior aqui da minha carótida interna, né? E vocês têm que cuidar para não confundir com o vago, mas é bem fácil de não confundir com o vago, porque o meu tronco simpático ele começa numa dilatação, que a gente chama de gânglio superior do tronco simpático, tá? Então, se eu achar aqui, ó, veia jugular interna, aqui eu tenho a minha carótida interna, na parte posterior da carótida interna eu tenho uma dilatação, que é o gânglio superior do tronco simpático, e ele vai continuar depois descendo como tronco simpático, ok? Quando a gente fala de gânglio, depois, né, na parte média, se a gente for ver, que nas peças é muito difícil de secar e manter, é o gânglio, né, um gânglio médio do tronco simpático, e na base da primeira costela, na base superior da minha primeira costela, eu consigo observar o meu gânglio inferior do meu tronco simpático. O gânglio inferior do tronco simpático, né, é bem fácil de observar, sempre na base, na parte superior da minha primeira costela. E o meu gânglio superior, tronco simpático, também é bem fácil de encontrar, sempre posterior à minha carótida interna. E a minha, então, né, ali nessa região que tem um monte de coisa, eu vou observar jugular interna, carótida comum. Lembrem que entre jugular interna e carótida comum eu vejo o nervo vago. Então, passando entre carótida comum e a jugular interna, eu tenho o vago. Passando posterior à minha carótida interna, eu vou ter o gânglio superior do tronco simpático, que se continua como tronco simpático, ok? Lembrem de pegar o Atlas, o Néter e o Sobota, que são livros ótimos, que tem muitas outras imagens, que vai facilitar o estudo de vocês para ver em outras vistas, outras associações com outras estruturas, ok? Ficamos por aqui hoje e até um próximo vídeo.